E começando a revisão do capítulo 1 de Sasuke Retsuden. Pois bem, o capítulo tem início com uma cena do Naruto aparentemente ofegante tentando impedir o Sasuke de ir para Redaku, um país distante das 5 grandes vilas. Porém, o foco muda para o Sasuke já nesse país, numa cidade com uma arquitetura que remete às Arábias, inclusive desde já os cenários estão lindíssimos. Mas enfim, o Sasuke sai perguntando sobre o Rikudo Sennin, mas sem respostas, até que ele chama a atenção de uma garota que o segue. Inicialmente há um mal entendido com o Sasuke achando que ela pode ser uma inimiga, mas logo tudo se resolve. Basicamente a garota se chama Lila e já ouviu a sua mãe, a dona de uma loja de antiguidades, mencionar o Rikudo Sennin. Mas de repente um bando de ladrões passa por eles que por alguma coincidência estão roubando justamente a loja da mãe da Lila. Sendo assim, o Sasuke decide ajudar indo atrás deles. Como ele não pode usar kunais por conta da multidão no meio da cidade, acaba tendo que usar o Amenotei de cara, trocando de lugar com um vaso e surpreendendo os ladrões, nocauteando 2 deles ao mesmo tempo que coloca um em um genjutsu. Após tudo estar acabado e os ladrões presos, é revelado que eles eram fugitivos e um deles comenta que certamente irão parar no Tártaro. Vendo tudo que o Sasuke fez, a Lila pergunta a quem exatamente ele é de verdade, mas a mãe dela logo supõe que ele seja um shinobi, perguntando se aquilo que ele fez foi em ninjutsu. Inclusive ela diz que nunca tinha visto um shinobi com seus próprios olhos, e a Lila também parece não fazer muita ideia do que seja um. Mostrando um detalhe sobre o mundo ninja que é muito abordado em algumas light novels, que os ninjas não são tão comuns quanto parece, especialmente em países pequenos, há pessoas que vivem uma vida toda sem nem mesmo terem visto um ninja. Pois bem, prosseguindo, após mais algumas apresentações e mal entendidos com a mãe da Lila, chamada Kaio, achando que o Sasuke seria um possível pretendente de sua filha, o foco muda para Konoha, onde é visto o Naruto passando mal, mas logo sendo socorrido pelo Shikamaru. Aqui o Shikamaru também comenta que eles precisavam ter fé que Kakashi e Sasuke encontrariam o que eles precisavam em Redaku, referenciando Kakashi Retsuden, que é a novel anterior à que está sendo adaptada, onde o Kakashi também vai para esse país, mas com um foco diferente. E voltando ao Sasuke, ele explica a Kaio sobre a situação do Naruto e a razão dele estar ali. O Rikudo Sennin já sofreu do mesmo mal, mas dizem que ele encontrou uma cura durante o seu tempo em Redaku. Por isso ele estava procurando informações sobre o Rikudo Sennin. Sendo assim, a Kaio procura informações em um livro de história pouco conhecido mesmo no país, o livro ancestral, mas não acha nada de útil, comentando que poderia jurar que havia um pouco sobre o Rikudo Sennin no observatório de Tártaro, fazendo Sasuke lembrar do que um dos ladrões disse mais cedo, chegando à conclusão de que neste observatório há respostas que ele procura. Em seguida, o foco muda para os ladrões que o Sasuke enfrentou fazendo trabalhos forçados, onde um deles está cansado de tudo aquilo e pretende escapar no dia seguinte. Já no dia seguinte, no refeitório, eles acabam dando de cara com ninguém mais ninguém menos do que o Sasuke, dando início a uma briga, mas todos são derrotados com facilidade. A confusão chama a atenção dos guardas, mas logo o diretor da prisão, Zansu, intervém em defesa do Sasuke, dizendo com uma expressão bem serena no rosto que cada ação dele é sempre em legítima defesa, que ele ainda era um novato, então poderiam ignorar o que acabou de acontecer. Mas apesar disso, avisa ao Sasuke que ele não estava livre para fazer o que quisesse, quase como se já tivesse suspeitas em cima dele. Em seguida, o ladrão que quer escapar tenta convencer o Sasuke a ir junto com ele, mostrando que ele sabe que ele é um shinobi e também pode usar um pouco de chakra, pretendendo usar essa vantagem para escalar os muros da prisão. Mas obviamente o Sasuke recusa, deixando o ladrão bem revoltado. Mas antes de partir, ele compartilha um segredo com o Sasuke, dizendo que como o dia estava nublado, era a única chance deles escaparem do Menou. Mais tarde, no pátio da prisão, quando todos os prisioneiros estavam indo trabalhar, o Sasuke acaba se deparando com esse mesmo ladrão sendo devorado por um dinossauro. Diria que uma cena até bem gore para os padrões de Naruto. Segundo os comentários dos outros prisioneiros, a razão de deixarem todas as portas da prisão destrancadas é porque ninguém pode escapar do Menou, esse dinossauro que alguns até se perguntam como o Zansu conseguiu domar, fazendo o Sasuke perceber que aquele observatório escondia verdades ainda mais sombrias. Agora, indo para as considerações finais, antes de tudo, só para contextualizar para quem talvez não tenha lido a novel que serve de base para esse mangá, 99% desse capítulo não existe na novel, mas não significa que seja um problema. Mesmo que tenha sido um roteiro bem básico, foi muito bem conduzido, gostei muito de como usaram essa situação da Lila como um gancho para contextualizar a missão do Sasuke de forma bem natural, citando, mesmo que sem muitos detalhes, a doença do Naruto e sua relação com o Rikudo Sennin. E até complementando um pouco a novel, mostrando como Sasuke foi parar na prisão, o que não existe na novel, ele simplesmente já começa lá e pronto.
Pois para quem não sabe, Sasuke Hetsuden é a segunda novel de uma série de 3. Todos os detalhes sobre a doença do Naruto, que basicamente é a razão do Sasuke estar fazendo essa missão, é explicado na primeira novel. Por isso há necessidade desse primeiro capítulo dando algum contexto ao que está acontecendo, para que a missão não fique parecendo tão jogada. Até me pergunto se vão mudar ou cortar alguns detalhes da novel, porque, por exemplo, há toda uma trama envolvendo o primeiro-ministro de Redaku e um golpe de estado que acontece em Kakashi Hetsuden. E o vilão ou vilões de Sasuke Hetsuden estão diretamente ligados a isso. Além disso, eu pude ver algumas referências a coisas que ainda vão acontecer mais pra frente na história, como a menção do livro ancestral que vai aparecer de novo, ou o anel de casamento da mãe da Lila. Porque neste país há um costume de dar anel de casamento para a esposa, algo que parece que não é um costume no restante do mundo ninja, que será bastante abordado mais pra frente e até acaba tendo uma utilidade. Quanto à parte da prisão, que é mais referente à novel, se não me falha a memória, acho que houve uma mudança na ordem dos acontecimentos. O diretor da prisão aparece mais pra frente na história e de forma diferente. Mas eu acho que é importante para pelo menos começar a criar um clima de mistério em volta do personagem. E também não é essa briga e nem esse trio de ladrões. Mas a parte de um dos presos tentando fugir, convidando Sasuke e acabando sendo devorado pelo Menou, de fato aconteceu no prólogo da novel, no começo, mas sem tantos rodeios quanto na novel. Me parece que quiseram conectar a parte entre aspas original com a parte referente à novel, fazendo com que o preso em questão fosse um dos ladrões que o Sasuke enfrentou. O que eu gostei, pois tem alguns momentos em que a novel é muito descritiva. Por exemplo, a novel descreve quem é esse preso, que ele foi um ex-ninja, o que ele está pensando antes de fugir, que crime ele cometeu, a fuga dele, ele tentando subir no muro da prisão e dando de cara com o Menou matando ele, etc. Como o mangá é mais visual e o personagem em questão é um random, não precisa de tudo isso. E eu espero que continue assim, até porque Sasuke Hetsuden é tecnicamente uma novel bem curtinha. E se conseguiram resumir o prólogo em menos de 1/3 do capítulo, nesse ritmo certamente essa adaptação em mangá terá no máximo 1 volume, 2 se enrolar muito. Creio que essas adaptações não precisam de muito mais do que isso. Quanto à arte, eu acho que o ponto principal que está sendo discutido sobre Sasuke Hetsuden, deu para perceber que o Shingo Kimura estudou muito bem o estilo do Kishimoto. Até nos pequenos detalhes, expressões, proporções, estilo de cabelos e rostos, ângulos de enquadramento, tá tudo aí. Ele usou certas perspectivas e ângulos que o Kishimoto usava direto e eu não vejo nem em Boruto, como por exemplo na página dupla com o dinossauro no final. Mas para olhos mais treinados dá para ver alguns deslizes aqui ou ali. As páginas coloridas no começo do capítulo dá pra ver que não parecem páginas coloridas de Naruto. Parece até que usaram pintura digital ao invés de pintura manual. As rachuras, o sombreamento tá muito bom, mas ainda nada comparável ao nível do Kishimoto. Teve partes que o rosto do Zanzu não parecia de um personagem de Naruto, e Naruto e Sasuke também não ficaram muito legais em certos quadrinhos. Sabem, aquela sensação de que é parecido, mas não tá igual, que a gente tem com o estilo do Tetsuya Nisho no anime? Pois é. Sem falar que ele está emulando o estilo do Kishimoto mais pro lado do final de Naruto, onde a arte do Kishimoto já era muito simples e preguiçosa. A arte do Kishimoto lá pela luta de Sasuke vs Itachi seria o ideal. Gostei dos trechos de ação, especialmente pelo Sasuke ter usado Genjutsu. Faz tempo que não vemos um Genjutsu em ação na franquia, ainda mais sendo usado pelo Sasuke, mas visualmente não teve nada de muito especial. Não sei vocês, mas eu não senti o feeling do Kishimoto nas coreografias de combate. Na parte do Sasuke enfrentando os ladrões, teve momentos que estavam mais próximos de algo que eu veria com o Ikemoto. Mas talvez ainda seja cedo para julgar a parte da ação. Em nível de comparação, o Shingo Kimura está no mesmo patamar do Toyotaro de DBS em relação ao Akira Toriyama. Vendo por cima, a arte dele é muito parecida com a do Kishimoto, mas quando você pega para comparar, colocar lado a lado, é que você vê as diferenças. E não vou ficar fazendo comparações entre o Shingo e o Ikemoto, ou diminuindo o Ikemoto como uma galera aí tá fazendo, dizendo que ele que deveria ser o responsável pelo mangá de Boruto e blá blá blá. São duas obras diferentes, com identidades visuais diferentes.
Substituir o mangaka não é a solução, até porque o mangá de Boruto já é definido pelo estilo de Ikemoto. Nas primeiras entrevistas sobre a produção do mangá de Boruto, foi dito que o Kishimoto deu carta branca para o Ikemoto seguir com o seu próprio estilo e não se prender ao estilo de Naruto. Se tivermos adaptações das novels de Boruto para mangá no mesmo estilo de Sasuke Hetsuden, provavelmente é o traço do Ikemoto que será simulado e não do Kishimoto. O que Boruto precisa é de um Ikemoto com mais assistentes dando atenção aos detalhes e melhorando alguns aspectos de sua arte. Ele pode melhorar dentro de seu próprio estilo. O episódio 189 do anime, que é todo feito em cima do estilo do Ikemoto, tá aí para não me deixar mentir. Bom, em geral, foi uma boa introdução, muito melhor do que eu poderia imaginar. Espero que hajam mais mudanças e adições nos próximos capítulos, até porque essa novel precisa, especialmente quando falamos de certas coisas que o Sasuke usou durante essa novel, mas nunca mais usou no restante da franquia. É a chance para corrigir esses problemas. Mas como nem tudo é perfeito, apesar disso, esse capítulo também não teve o que eu chamaria de um ritmo primoroso. Foi um capítulo que passou a sensação de ser curto. Para um capítulo de quase 50 páginas, teve muito diálogo vazio, muitas páginas foram desperdiçadas com quadrinhos que tomam quase uma página toda, só o trecho dos ladrões tomou quase um terço do capítulo. Mas eu diria que ele até que fluiu bem. Talvez o enquadramento mais próximo do Kishimoto deu uma disfarçada em todo esse desperdício. E gostaria que tivesse encaixado a adaptação dessa novel no momento atual do mangá, onde o Sasuke está sem Rinnegan, de preferência logo após a luta contra o Ishiki, talvez ainda debilitado e se curando de seus ferimentos, porque tiraria a necessidade de desculpas para ele não usar o Rinnegan e outras habilidades, porque vão por mim, o que mais tem nessa novel são desculpas para o Sasuke não usar o Amaterasu, Susanoo e o Escambau. Porque vocês sabem, se o Sasuke usar todo o seu potencial para lidar com inimigos, não há história. Ele pode resolver qualquer coisa. Ele sempre tem que estar limitado de algum jeito para a história fluir, ter algum nível de desafio e fazer o mínimo sentido. Pelo menos com ele no momento atual, certas desculpas não pareceriam tão convenientes ou forçadas. Por fim, para aquele pessoal que está emocionado, dizendo que isso aqui é muito melhor do que tudo que vimos no mangá de Boruto nesse último ano e blá 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 blá. Se a gente ainda estivesse falando de Kakashi Hetsuden, a novel anterior a Sasuke Hetsuden, eu até concordaria. Realmente é uma novel muito boa e com uma ótima história envolvendo intrigas políticas, a melhor da série Hetsuden. E digo sem problema algum que é melhor do que muita coisa que vimos no mangá atualmente. Mas há um ótimo motivo para eu não considerar Sasuke Hetsuden tão boa assim. Esse começo, especialmente o finalzinho do capítulo, é intenso, tem um certo gore e tal, até engana. Mas não esperem pelo mesmo tom no restante da história, a não ser perto do final. Se você é fã Sasaki, vai fundo, aproveita. Mas se você é o fã mais neutro, que só quer ver uma historinha interessante e uma ação legal, não vá com tanta sede ao pote. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.